Olá pessoal, meu nome é Angélica Butros, sou advogada, sou mestre em gerontologia e fui convidada pelo Instituto Paraibano de Envelhecimento para a gente tratar sobre o tema idoso e seus direitos. A gente vai fazer um aparato geral em cima do Estatuto do Idoso. E a gente começa a se perguntar, o dia 1º de outubro, que vai ser o dia deste evento do Instituto Paraibano, um encontro virtual de vários profissionais. Por que 1º de outubro? 1º de outubro é onde foi criada, a data que foi criada, o Estatuto do Idoso, certo? E o Estatuto do Idoso vem aí com 118 artigos, colocando vários direitos, colocando várias garantias, explicando para a pessoa idosa e para os operadores do direito, ou cidadãos que queiram assim ler a lei, sobre todos os seus direitos no âmbito geral. Então fala sobre os conselhos, sobre a proteção do idoso, sobre o Ministério Público, sobre direitos fundamentais, sobre garantias. Então a gente vai fazer hoje um aparato um pouquinho, algo abrangente para vocês conseguirem pegar, certo? E absorver para vocês e para o dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto. Quem é pessoa idosa? Pessoa idosa é a pessoa com 60 anos ou mais. Tá lá escrito no artigo 1º do Estatuto do Idoso. Eu trouxe um roteirozinho aqui, que vocês não vão acompanhar, apenas eu, para a gente não se perder. Antes do Estatuto do Idoso, teve a Constituição Federal em 1988, onde no artigo 230 diz o seguinte, que compete à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar o idoso, assegurar sua participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar e garantir o seu direito à vida. Então, já veio na Constituição Federal, no artigo 230, o amparo constitucional para a pessoa idosa. E, dentro disso, no artigo 229, um artigo antes, diz o seguinte, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, se você está passando por algum problema financeiro, se você não tem condições na idade acima de 60 anos, conseguir prover, né, o seu sustento próprio, você pode sim requerer para os seus familiares, certo? E caso não tenha ninguém para te ajudar, o Estado também tem o dever de amparar o idoso, tá bom? Então, o Estatuto do Idoso veio, né, para garantir a plenitude da dignidade da pessoa humana e da cidadania a todos os idosos. Então, no artigo 2º, porque o artigo 1º fala sobre a idade, no artigo 2º diz o seguinte, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, ele assegura a proteção integral, certo? A lei assegura a proteção integral ao idoso. Então, para a preservação de sua saúde física, mental e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. É obrigação da família, é obrigação da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Tem vários direitos. Esse artigo aqui que eu entrei foi o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Quando se diz absoluta prioridade, o idoso vem na frente de todos os outros casos, certo? Sendo casos com absoluta prioridade, seja em fila de banco, seja em fila de supermercado. Então, para os idosos, esse direito aí já é assegurado, certo? Com relação à absoluta prioridade. E atendimento também preferencial em hospitais, certo? Com absoluta prioridade
em hospitais. Saiu também outra lei a respeito dos idosos acima de 80 anos. Nesse caso, os idosos acima de 80 anos, eles têm absoluta prioridade em cima dos outros que têm 60 anos, sendo que há uma ressalva na lei. Caso algum idoso acima de 60 esteja com a saúde mais debilitada que o idoso de 80, o idoso de 60 vai ser atendido primeiro, tá? Então, a ressalva que tem dentro da lei da prioridade que o pessoal comenta, tá bom? Então, é bom a gente ficar atento a essa exceção. E aí, reza, continuando o Estatuto do Idoso, dizendo que ele é um sujeito de direitos, portanto, está impedido qualquer forma de discriminação por idade. Tem coisa pior que o idoso ser discriminado quando o ônibus não para num ponto? Isso aí é absolutamente um ato discriminatório. Então, o que deve ser feito? Deve ser denunciado. Isso é um tipo, sim, de violência, certo? Um tipo de discriminação. Então, anota-se a placa do ônibus, certo? E faz lá a denúncia, tanto o Ministério Público faz a queixa para a delegacia do idoso, que a gente aqui em João Pessoa nós temos, certo? E também faz para os conselhos, Conselho Municipal e Conselho Estadual do Idoso. O artigo 4º diz o seguinte, que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então, vejam, gente, negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Aqui a gente está entrando numa seara totalmente do combate à violência contra a pessoa idosa. Combate esse que foi instituído pela ONU, tá? O dia 15 de junho, como dia de combate à violência, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, certo? Tendo em vista o número crescente de maus tratos à pessoa idosa, às pessoas da terceira idade. Então, quais são os tipos de violência? Porque as pessoas às vezes acham, não, violência só são aquelas pessoas que realmente sofrem a violência física. Não, não é apenas a violência física. Tem a violência afetiva, a física, que eu acabei de falar, psicológica, sexual, abandono, negligência, a violência financeira, quando um familiar pega o cartão do benefício do idoso, isso é uma violência financeira. Ninguém pode se apropriar de um documento pessoal. A violência social, a violência institucional e a tortura. Então, são todos esses tipos de violência que estão acobertados, certo? Pelo Estatuto do Idoso. E lá prevê todos os tipos de sanções criminais, todos os tipos de punições que os infratores, que as pessoas que cometem qualquer tipo de crime vão ser punidas, tá? Então, quem são os possíveis agressores? São os filhos, são os netos, são pessoas, os cuidadores, pessoas estranhas, os ébrios habituais, né? São os cônjuges, são os vizinhos, dependente de álcools, né? E droga, e dependente financeiro do idoso. Então, todos os crimes contra o idoso estão lá nos artigos 95 a 108 do Estatuto. Quem puder dar uma lidinha para ver os tipos de pena, de detenção, penas de reclusão e com relação ao abandono. Por exemplo, o abandono, abandonar sozinho ou com terceiros o idoso, pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, certo? Apropriar-se, o que eu estava falando para vocês, apropriar-se de dinheiro e cartão, desviar bens, proventos, pensão, a pena é de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, quais são as medidas protetivas, né, que podem ser tomadas para uma possível violência contra a pessoa idosa? Então, lá no artigo 45 do Estatuto do Idoso, diz que há o encaminhamento da família, né,
ou curador, encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial ou hospitalar, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo em entidade e abrigo temporário. Isso aí são as medidas protetivas que podem ser tomadas, certo? E qual é a rede de proteção ao idoso? Onde é que o idoso pode ir, para quê, o que buscar, a quem pedir ajuda? Então, as redes de atenção e proteção social ao idoso são Ministério Público, Delegacia do Idoso. Se não tiver a Delegacia do Idoso na sua cidade, pode procurar a delegacia normal ou a delegacia mais próxima. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, os conselhos municipal, estadual e o Conselho Federal do Direito do Idoso e vigilância sanitária. Você também pode fazer qualquer tipo de denúncia. Então, aqui no estado da Paraíba, nós temos um número do Disque Direitos Humanos, que é o número 123, que é onde as pessoas podem sim buscar, até para tirar alguma dúvida ou fazer qualquer tipo de denúncia, certo? Também podem tirar dúvidas no Ministério Público e no Conselho Municipal de Direito do Idoso também, que fica no centro da cidade. Na Delegacia Especializada do Idoso e nos conselhos. É aonde o cidadão tem a quem recorrer. Ministério Público, Delegacia do Idoso e os conselhos. Então, quem souber de qualquer tipo de violência, maus tratos, crueldade, opressão, abandono, denuncie. Pode ser o vizinho, pode denunciar, você pode ajudar o idoso, certo? Então, não vamos ficar calados. Temos aí 17 anos de Estatuto do Idoso, certo? Ele é de 2003. Então, o que nós pudermos fazer para melhorar, para garantir, certo? Para realmente coibir qualquer prática, estaremos aí para fazer a diferença. Então, pulverizem o conhecimento, passem adiante e a gente te espera na próxima. Tchau, tchau.